o próximo enfermo, o próximo paciente, tá? Para que você não fique assim levando de leito em leito, trazendo essa dificuldade. Então, importante a higiene. A questão do horário, é importante o capelão respeitar o horário, tá? Isso aqui é muito importante porque eles têm atividades. Então, nesse momento de atividade, o capelão ele tem que estar atento, ele não pode estar atrapalhando o processo de cuidado do enfermo. Tá? Então, o capelão, ele tem que respeitar bem esses horários. Cada hospital tem a sua norma, a sua conduta interna, tá? Então, procure cuidar dessa questão do horário. Se eles disseram para você que você tem 40 minutos para fazer o trabalho, não tente gastar 45. Use o tempo que for te determinado. Tente fazer o trabalho naquele tempo que você recebeu, para não atrapalhar outros processos que são importantes na recuperação dos pacientes, tá? A questão da vestimenta. A vestimenta ela tem uma importância muito grande. Tem alguns hospitais que vão pedir, especialmente para as irmãs, que usem calças. Claro que existe uma adequação. As nossas irmãs elas podem ir normalmente dentro das nossas normas de saia e pode estar vestindo uma leg por baixo, tá? Por que é importante isso? Para que ela mesma não venha ficar enferma, doente. Os homens a mesma coisa, são roupas compridas, calçados fechados. Esse é o protocolo normal lá dentro de um hospital. Então, temos que tomar o cuidado também, questão da vestimenta. Mesmo que o hospital não exija, a recomendação é que para as irmãs, elas se dirijam ao hospital com uma leg por baixo da saia, do vestido, tá? Para que não tenha assim dificuldade. E essa vestimenta, quando você chega em casa, você deve tirar ela, e o ideal é você lavar com água quente. Bota um pouco na água quente de molho ali e depois faz a higienização da roupa. Não use uma segunda vez, tá? Para evitar a questão de contaminação bacteriana, certo? Uma outra conduta prática que é importante é apresentar com clareza. Quando você vai conversar com o paciente, ou seja com familiar, ou seja com o próprio profissional da saúde, sempre se apresentar com clareza, cordialidade, tá? Seja bem cordial, e manifeste a humildade, que humildade cabe em todos os momentos da vida do ser humano, né? Então, isso é algo importante. Quando a gente se comunica, a gente tem que ser claro naquilo que a gente está falando. É melhor falar menos, mas falar com clareza, do que falar muito sem que a pessoa consiga entender tudo, tá? Então, seja claro ao apresentar suas ideias. Seja sempre cordial, mesmo que a pessoa apresente uma outra ideia, porque a gente se depara com pessoas de todas as religiões. Então, tem pessoas que estão ali, eles querem um contraponto, mas a gente não está ali para debater religiões. O serviço da capelania não é seguir apologética, não é desenvolver um quadro de apologética, tá? Então, você não está ali em conflito com outras seitas, religiões, não, você está ali como um apoio, marcando o ministério de presença, tá? Então, seja cordial, seja humilde naquele momento ali, porque é isso que faz com que a pessoa abra o coração. Outra questão importante antes de falar, escute. Mantenha aquele quadro da escutativa. A escutativa é mais poderosa do que um sermão, tá? Então, escute antes de falar, dê atenção, mostre a empatia na prática, tá? Leve também mensagens curtas, mais inspiradoras, orações breves e sinceras. Então, não é coisas longas. No hospital, você não deve uma mensagem longa, ficar tempo falando com tal. Aquilo ali faz com que a pessoa perca o interesse, especialmente o paciente que está ali, recebe o nome de paciente, mas na maior parte das vezes estão impacientes, estão angustiados, não querem estar ali, tá? Então, quando você leva uma mensagem curta
e objetiva, isso pode inspirar a vida da pessoa. E as orações breves, elas têm mais impacto. Por quê? Porque a pessoa, ela fixa na mente essas orações, fixa na mente aquelas palavras, e isso ela passa a ter um poder transformador na vida das pessoas, tá? Então, lembre-se que é necessário mensagens curtas, inspiradoras, como também orações breves e sinceras, com um peso emocional bom, né? Certo? Mais um outro detalhe que eu gostaria de passar: não insista em conversações ou discussões doutrinárias. Tá? Não insista ali. Se a pessoa tentar entrar num assunto apologético, de questão doutrinária, você escute e tente mudar o assunto para outra situação, que inspire mais fé, mais confiança, leve a pessoa a se colocar mais nas mãos de Deus. Você pode dizer: eu entendo que doutrinas são importantes, mas mais importante do que isso é, nesse momento, o teu relacionamento com Deus, e eu estou aqui para a gente fortalecer esse âmago dessa união com Deus, com Jesus Cristo, que eu tenho certeza que Ele está aqui junto contigo nesse momento. Então fuja de discussões que não são frutíferas. Bom, o que levar? O que você pode estar levando para o hospital? Leve uma Bíblia. Agora a pergunta é: física ou digital? Tem alguns no celular. Eu quero dizer para vocês: leve a Bíblia física. Por que física? O conteúdo não é o mesmo? Sim, pode ser o mesmo conteúdo, mas quando a pessoa vê a Bíblia na sua mão, ela materializa a ideia de que você carrega a palavra de Deus, e o impacto vai ser muito mais profundo nos seus sentimentos. Então leve a Bíblia física. Você pode falar com ela digital, mas não vai provocar o impacto que ela vai provocar de forma física. Quando ele vê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nas tuas mãos, ela passa a ter um poder maior na vida das pessoas, tá? Geralmente você deve levar a palavra de paz e promessa, tá? Então prepare alguma coisa que fale de paz, que fale de promessas da palavra de Deus, né? Isso aí é importante. Leve também consigo um lenço, né? Porque a gente não sabe qual a necessidade do momento. Leve um lenço ali, naquele momento, porque se for necessário para te auxiliar em alguma situação, você tem um lenço ali para te auxiliar. Uma coisa que não pode faltar é um sorriso. Leve um sorriso, silêncio respeitoso. Quando tudo isso for necessário, você vai saber o momento de usar, tá? Então é importante que você tenha sempre um sorriso, chegue sorrindo, porque a pessoa já está lá gemendo, já às vezes com cara feia. Então quando você chega sorrindo, isso transmite paz, ele transmite segurança, ele dá estabilidade à pessoa. Então procure levar isso, tá? Isso é algo importante. Eu queria trazer para vocês aqui uma pequena dinâmica para vocês mais ou menos ilustrar essa situação que eu abordei com vocês aqui, tá? Um homem, ele visitava um hospital e ele lia a Bíblia para os pacientes. E certa vez uma senhora segurou sua mão e disse: eu não lembro o que você leu, mas lembro que você esteve aqui. Veja que nessa dinâmica aqui, nessa situação, a essência não é o quanto você fala, é o quanto você ama, tá? Então às vezes as pessoas não vão saber o que você leu, talvez não vão saber o que você falou, mas eles vão lembrar que você esteve lá, que você esteve ali, que você passou ali. Eu me recordo que o Júnior ainda estava no hospital, meu filho, e quando eu estava na recepção, tinha um paciente que estava saindo com a família.
Aí ele de repente ele diz assim para, creio que era a esposa e a filha, e só foi aquele lá, aquele moço lá que orou comigo. Ele fez uma oração comigo, ó. Aí a senhora disse, oh, muito obrigado, muito obrigado. Então, ele não, talvez nem lembraria ou nem lembra das palavras que eu falei para ele. Mas o que marcou foi a minha imagem, a presença que esteve ali. Então isso é algo importante, é essencial, tá? Então, na vida ministerial, especialmente na capelania, você tem muitas situações, mas o que vai te dar sucesso no seu trabalho, especialmente nesse ministério, é a presença. A presença, isso vai dar sucesso, tá? Eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês agora. Queria pedir para que cada aluno, cada irmão, cada irmã aí que acompanha a gente no curso de capelania, tirasse agora pelo menos 1 minuto. Durante esse 1 minuto, imagine que tem apenas 1 minuto com um paciente terminal. Tá? Você tem apenas 1 minuto. O que você diria para esse paciente terminal? O que você diria? O que você oraria? Como seria a sua oração? Você tem apenas 1 minuto para falar e para orar com ele. Então, o que você diria e o que você oraria? Como você oraria com ele? Tá? Eu gostaria que você mandasse para mim, tá? Vou deixar essa liçãozinha aí para vocês. Eu fiz apenas uma introdução aqui na aula de hoje, tá? Nessa aula que fiquei devendo para vocês. Fiz apenas uma introdução naquilo que a gente vai estudar dentro desse segundo módulo. E eu queria que vocês se dedicassem bem, porque ele vai trazer muito conteúdo, vai dar muita base para vocês nesse trabalho, que é essencial, tá? A capelania hospitalar é o toque de Jesus em um mundo ferido, tá? Então a capelania hospitalar ele tem esse objetivo, é levar Jesus, Jesus usar você como suas mãos para tocar aquelas pessoas que estão enfermas. Não se trata de religiosidade, mas se trata de compaixão, se trata de amor, de carinho. Então prepare-se, você será a única Bíblia que muitos vão ler no leito de hospital. É a sua vida, seu jeito, a atenção que você dá, tudo isso aí vai determinar o sucesso no trabalho e também levar paz aos corações que estão aflitos. Deus te abençoe. Se tiver qualquer dúvida, por gentileza, coloque lá no grupo ou pode mandar no meu privado, a gente vai respondendo. O importante é vocês não ficarem com dúvida, certo? O importante é que vocês esclareçam todas as dúvidas e que vocês sejam fortalecidos nesse ministério. Então eu gostaria de deixar essa atividade, tá? Não esqueça, você tem de fazer essa atividade e me responder, né? Se você tivesse agora com um paciente terminal ali numa UTI e você tem apenas 1 minuto, o que você diria nesse 1 minuto e o que você oraria? Quais seriam as palavras da sua oração? Então mande lá para mim lá, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, um forte abraço e nos encontramos na próxima aula.